Seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série que a gente está criando conteúdo do zero no Instagram. Hoje a gente está num cenário diferente, eu tô com a minha garrafinha, tô com um mate, né, que você não sabe, eu sou gaúcho. E o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai começar a falar dos insights que a gente teve nessa terceira semana de produção de conteúdo. A gente já teve 3 vídeos dessa série. Na primeira semana a gente trouxe o que a gente traz de persona e tudo mais. Na segunda semana, a gente teve um insight aí de ser mais com relação à produção de conteúdo mesmo, que é atrair esse personal, que era o que ele queria, positivo. Quando a gente tentou isso, realmente teve respostas boas. Na terceira semana, eu já estava meio cansado de produzir conteúdo e percebi que eu estava deixando de ser autêntico. E que é um insight que, apesar de ser muito óbvio, às vezes é difícil de você perceber que você está perdendo a essência, né? Porque você está buscando muita informação, tem muita informação na internet e você perde a essência. Nessa terceira semana a gente lembrou de botar os pezinhos no chão e voltar a ser quem eu sou. Tanto que eu começo esse vídeo do jeito que eu sou, né? Aqui dentro do meu escritório, do jeito que eu gosto de fazer as coisas. Enfim, na quarta semana, que é essa aqui que a gente está, a gente teve um insight muito legal com relação a como atrair mais personagens, produzindo como um personal produziria conteúdo. Então a gente está chegando em algum lugar, né? A gente está chegando em algum lugar. A gente ainda não teve números estrondosos, né, de seguidores, algo assim. A gente teve o nosso primeiro vídeo com mais de 10 mil visualizações com essa técnica. Então a gente está indo para algum lugar legal, tá? Notícia positiva, dentro desse vídeo, provavelmente vai estar na capa ou vai estar no título desse vídeo, a gente bateu mais de 10 mil, né? Para ser mais exato, R$ 10.500 com 21 dias de produção de conteúdo no Instagram. É um puta número, nem eu esperava, né? A gente esperava, né, que as coisas começassem a rodar, obviamente, mas é um puta número para um número de seguidores que você acha, o cara deve ter 200 seguidores, 300 seguidores por... Não, a gente teve 46 seguidores, a maioria deles desqualificados. A gente soube trabalhar muito bem os seguidores qualificados que a gente teve e as curtidas qualificadas que a gente teve. Então a gente conseguiu extrair um resultado monetário muito legal, tá? Enfim, de um puta insight de toda semana, um overview, né? Bom, se você não me conhece, meu nome é Murilo Amorim, eu sou mentor de conteúdo para personagens e nutricionistas. Mas eu estou trazendo aqui no YouTube, né, uma visão geral do que a gente vai fazendo, né, tanto no decorrer de toda a semana, e você pode usar mesmo se não seja personal nutricionista, tá bom? Bom, então bora para a tela do computador, que é onde eu vou te explicar o que a gente pensou na semana passada, o que a gente realmente executou, e a gente vai olhar as métricas do que aconteceu e como eu olho essas métricas e como que eu penso para próxima semana, que vai ser a quinta semana com relação ao conteúdo. Bora lá. Então bora para a tela do computador aqui, lembrando que a gente programou na semana passada, foi toda essa galera aqui, tá? Foi uma semana que a gente queria programar tudo o que a gente estava fazendo, porque nas outras a gente tinha feito muito teste sem programar, foi adicionando no calendário depois. Mas essa semana a gente, né, se você ver aqui como que a gente cumpriu de verdade essa semana, ó, tá bem diferente, né? Foi a primeira semana que a gente cumpriu menos do que a gente programou. Mas tudo bem, né? A vida acontecendo. Teve muita coisa que aconteceu essa semana, fiquei doente, tive que ir no médico, então a vida acontecendo com relação ao conteúdo e a gente não teve aí grandes perdas, né, com relação à qualidade nem nada. Inclusive teve muita coisa positiva essa semana com relação ao conteúdo, tá? Só para você entender o que a gente fez essa semana, né? A gente manteve aí 1, 2, 3, 4, 5 de atração, 3 de e-mail, né? Contando com esse vídeo do YouTube, então são 3 de e-mail, mas basicamente 2 de e-mail e 1 de fundo que vai ser postado hoje no sábado que a gente está gravando, tá bom? Então a gente mantém sempre, né, todas as estruturas, assim como eu sempre falo para você, não adianta só treinar peito, você tem que treinar peito, perna e costas toda semana, a gente faz a mesma coisa aqui. Lembrando que o nosso problema principal agora é a atração, né? Por quê? Porque a gente precisa primeiro atrair esses personagens para o nosso perfil, para que a gente enche esse perfil de personal nutricionista, né? E depois a gente consiga os meios mais efetivos, que os meios fiquem mais efetivos e gerem mais valor para essa galera. Os meios que a gente tem postado hoje, né, você vê que foram esse aqui do Mark Zuckerberg, que é um que eu gostei demais de fazer, né, que eu inclusive na semana passada deixei para vocês aí o template, né, eu gostei demais de fazer ele, essa semana eu fiz de novo, tive um insight com relação a ele que eu vou explicar para vocês logo mais para frente, mas eu tive um insight
que eu quero deixar ele mais direto ao ponto, mas mesmo assim ele tá muito bom, eu gostei pra caramba de fazer, consegui passar bastante a minha essência nele, tá? A antecipação de YouTube dessa semana foi melhor, o gancho ainda continua muito ruim, mas a gente quer manter ele, vai manter ele, porque ele tem gerado essa antecipação, tem gerado pessoas vindo para o canal, tem gerado seguidor, então é muito bom pra gente, tá? Com relação às atrações aqui, até o início da semana aí eu estava até um pouco desmotivado, porque, na verdade, acho que é porque eu estava doente, mas porque esse de copo ali, do encher do copo, os dois eram bons. E é isso, faz parte, né? Tanto que isso foi uma das conversas da roda da Fractal, que é essa alinhamento de expectativa, né? Não só com relação ao conteúdo, aos números do conteúdo, mas também com relação aos números de venda, com relação a ser empresário, que a gente tem altos e baixos e a gente tem que ir lidando com isso com inteligência emocional. E aqui, com relação à produção de conteúdo, é a mesma coisa. Você está acompanhando aí, a gente está produzindo conteúdo pra caramba toda semana, e tem altos e baixos. Isso é normal. De qualquer coisa na sua vida vai ter altos e baixos. A gente segue aí. O importante é que a gente segue fazendo, né? Que nem na academia, você não vai estar todo dia motivado para ir na academia, você não vai estar todo dia bem para fazer. Não é todo dia que você vai fazer o melhor exercício do mundo, né? Mas o melhor exercício do mundo não, a melhor, sei lá, execução, se possível se dá seu 200% na academia, não é toda semana que você consegue fazer. Aqui no conteúdo a mesma coisa, então isso funciona para a vida, né? Beleza? Vendo aqui, a gente manteve as estruturas e esse foi o insight geral da semana. Semana positiva, aquele de meio ali, tanto o primeiro quanto o segundo, né, gerou lead bom para a gente conversar. Eu vou trazer para vocês aqui um por um, como sempre. Beleza? No próprio domingo, a gente postou um vídeo que a gente gravou no sábado. Semana passada eu devo ter falado para você. Eu não lembro agora se eu falei, mas semana passada eu devo ter falado para você que a gente ia gravar. E a gente gravou, né? Esse aqui era um teste que a gente queria fazer, né? Com relação a esse formato de enchendo o copo ali. Pô, gostei demais de gravar isso. Apesar da bagunça, gostei pra caramba de gravar. E é um formato que tem uma retenção legal. Não, já aconteceu para mim, para vários alunos de nichos diferentes dentro do nicho de personal, e ele sempre tem uma retenção legal, sempre tem uma entrega legal. Então, assim, se você está assistindo, é um bom formato para fazer. Pode procurar no meu Instagram, eu vou postar ele nessa semana de novo, porque ele é um bom formato, ele mantém a retenção muito alta e é curtinho e você consegue passar uma mensagem legal. Até às vezes ironia vai muito bem nesse formato aqui, tá? Alguns insights que a gente teve, né? A gente colocou o formato em validação, lembrando que ele funcionou uma vez, a gente coloca em validação. Se ele funcionar de novo, eu boto ele como validado. Então ele veio para validação porque ficou muito bom. Tanto eu falei para você que gancho em validação, 79% das pessoas ficaram até os 3, 4 primeiros segundos. Bom pra caramba. Na entrega, ele saiu da curva. Bom pra caramba. Não teve muita interação fora da bolha, tá tudo bem, porque talvez não tenha entregado para o público certo. É uma coisa que pode ser corrigida, né? Talvez não só na copy, mas na copy visual desse vídeo pode ser corrigida. Eu não vou corrigir essa semana, vou ver como é que vai vir de novo essa semana com o mesmo take, mas a gente pode pensar nisso aqui, em fazer isso aqui talvez num ambiente diferente, um ambiente que seja mais academia, mais corrida. Acredito que mais corrida, porque eu não vou conseguir virar água dentro da academia, né? Vai ficar meio zoado. Ele não teve interação fora da curva e gerou views em inglês e espanhol. Mas essa é uma novidade aqui que eu ativei as traduções e a tradução é muito, muito boa. Gerou views em inglês e espanhol, uma coisa legal para ir para quem vem de fora, né? Isso é muito bom. Dentro do mesmo sábado, a gente gravou uma variação desse que eu achei muito legal. Era um meme, assim, que eu tinha gostado. E eu pensei em trazer nessa mesma ideia, aproveitando o cabide que eu mostrei para vocês como usar, que deu bom também. Inclusive do cabide que gerou venda, eu acho, na semana passada, não lembro. Mas ficou muito bom aquele do cabide. A gente não conseguiu replicar essa semana, mas eu usei o cabide, literal, para gravar isso aqui. E ficou bem legal, tá? Ele performou pior que o primeiro, a retenção ela foi muito boa e o gancho ele ficou ok. Isso aqui tudo dentro, tá? Trazendo para vocês dentro dos insights mesmo. A gente olha dentro dos insights, aqui eu te trago como eu interpreto esses insights, né? Por exemplo, na curva de retenção, um
insight, você vai abrir ele, vai estar um pouco mais para baixo, vai ser uma curva mais ou menos assim, né? Se bobear, no próximo vídeo a gente traz os insights, mas é uma curva mais ou menos assim, dependendo de como tá. Essa desse, inclusive, eu postei sobre isso, né? Treinando conteúdo, tá fixado no meu Instagram, como analisar a curva de retenção. Eu não vou te explicar aqui, se quiser, tá lá, né? Mas a curva de retenção a gente olha isso aqui, se a retenção foi boa, se o gancho foi bom, né? A curva de retenção traz muito sobre como vai ser a distribuição. Geralmente, uma curva boa de retenção com gancho bom tem uma distribuição boa. Nesse caso aqui, estava boa e não performou tão bem, né? Mas tá tudo certo. Trouxe algum lead qualificado, se eu me engano. Assim, qualificado mais ou menos, né? Era um estudante, mas assim, foi bom. A gente vai testar de novo. O formato eu não vou testar de novo, mas sim o gancho escrito aqui eu vou testar aí de novo, tá? Com relação a esse aqui, a gente é teimoso, tá? Eu falei da semana passada, a gente ia continuar fazendo porque eu gosto, que eu acho que pode dar certo. A Júlia concorda. Então a gente está continuando, né? Porque, como eu disse na semana passada, o jardim é meu, a gente está cultivando e eu planto o que eu quiser no meu jardim. Então, se eu quiser botar alface, mesmo que não atraia borboleta, eu coloco alface no meu jardim e eu vou colocar. Essa semana a gente vai manter. Fazer um mês de teimosia aí com relação à frase, tá? Esse aqui, tentei usar aproveitar um momento ali do Bronx, que tinha sido campeão. E eu sei que muito lead meu gosta de luta, então eu tentei usar ali para tentar fomentar e novamente não rolou, não deu certo, tá? É um insight muito legal que eu tenho, que talvez o que você tenha, que você está passando pela mesma transição de pegar um perfil pessoal e tornar ele profissional, talvez você tenha essa mesma dificuldade de começo. Ou talvez você está falando, se que tem aluno meu que tá falando com mulher e ele chega aqui e ele descobre que, putz, minha persona é homem, né? Eu prefiro falar com homem, ver se é melhor falando com homem, e a gente consegue vender, né? Você não precisa vender para mulher, né? Isso é uma coisa que eu até falei em conteúdo, você não precisa vender para mulher para que você consiga vender consultoria online. Isso é algum guru falou e todo mundo aceitou, mas não é verdade, tá? Você consegue vender para homem na internet. E, enfim, você pode estar passando pela mesma coisa que eu estou passando, que é o que? Essa transição de perfil, ela é foda, velho. Por quê? As pessoas que estão nesse meu perfil, elas não querem esse tipo de conteúdo, né? Porque eram pessoas do meu ano, eram pessoas amigos, elas não querem necessariamente esse tipo de conteúdo, então elas não interagem, o Instagram não consegue interpretar como um bom conteúdo, ele não tira para fora da bolha. E aí, como faz? Tenho percebido que, graças a Deus, tem essa função de review de teste. A gente testou uma coisa com relação ao review de teste essa semana, eu vou mostrar para você, que eu estava meio duvidoso ali com relação ao público que ele está entregando e se realmente valeria a pena. Mas, assim, cara, se você está começando, está nessa transição, porra, o review de teste é um puta começo, porque ele vai trazer as pessoas de acordo com o conteúdo e não de acordo com como o conteúdo performa dentro do seu perfil, sabe? Então, você consegue sair da bolha, consegue atrair pessoas para dentro do perfil sem precisar passar, né, tanto tempo nessa transição. Mas, como eu disse para você, eu sou teimoso e também tem pessoas que gostam, que vão chegando no perfil e vão acabar gostando disso aqui. Então, eu recomendo também ser teimoso com algumas coisas que você acredita que precisam estar lá para esse público que vai vir, né? Pô, esse aqui eu acredito que precisa estar lá, então vai estar lá. Né? Tantas frases como o ensinamento lá de e-mail de funil que não está dando certo em carrossel. Né? São coisas que eu acredito que precisa estar lá e a gente está mantendo. Tá tudo bem, se não der certo, segue, vamos olhar para o lado positivo, tá? Agora, para a gente ser um pouco teimoso, mas tentar jogar um pouco no lugar certo, né, que você tem que ir também analisando os padrões de coisas que dão certo. Acabei de falar para você que o reel de teste tira essas pessoas, tira essa dependência das pessoas que já tem no meu Instagram. Então, o que a gente vai fazer aqui, irmão? A gente vai pegar isso aqui que eu quero manter, que eu acho bom para atrair pessoas qualificadas e vamos testar onde ele pode entregar, que é o reel de teste. Então, eu vou pegar a mesma frase, inclusive a mesma frase que tem no segundo aqui desse carrossel, que eu acho ela muito, muito boa, e vou colocar no reel de teste.
como um Reels, né? Vou ajustar ela ali para ser um Reels e vou colocar ela como um Reels. E vamos ver como é que ela vem, tá? É isso. O outro de atração aqui era o que a gente falou da semana passada, que a gente ia testar esse gancho que estava em validação, que tinha dado certo, não tinha trazido pessoas tão qualificadas, mas tinha dado certo com relação ao gancho. Ele ficou acima dos 63%, o gancho na curva de retenção, porém, cara, não saiu da bolha de novo, não performou tão bem, então ele não conseguiu, né, performar melhor. Eu falei pra gente colocar o gancho aqui nos nossos arsenais como não validado. Então agora a gente tem inteligência que isso aqui, cara, esquece. Vamos partir para outros lados e eu não quero fazer mais esse gancho aqui. Apesar dele ser um bom gancho e da gente conseguir trazer esse alinhamento de expectativa com relação ao conteúdo, né, que às vezes o conteúdo demora, não está performando muito bem. E acho que tem outros meios aí, como eu disse para você no início desse vídeo, que a gente pode atrair mais personagens e tá tudo bem. Por enquanto, na verdade, a gente não vai usar mais, né? Porque eu vou colocar ele como não validado no meu arsenal. Fechou? Não validamos. Aí entra outro teimoso aqui, que é o meio que eu te falei do Mark Zuckerberg. No outro, a gente ensinou como usar a curva de retenção. Nesse aqui, eu te ensinei como usar o teste e o que eu estava testando em teste, literalmente testando para entender melhor sobre essa ferramenta que é o Reels de teste. O que acontece? No Reels de teste dessa semana, não essa semana, mas as pessoas já vêm me falando, né, alunos meus, muitos gostam, muitos não gostam, divide opiniões. O Reels de teste dos que não gostam me falaram assim, traz um público desqualificado, tá vindo umas pessoas meio estranhas, quando eu posto no meu perfil, ele alinha melhor, e por aí vai. Beleza, por mais que ele aumente a visualização, as pessoas que vêm não são boas. Tá, resolvi testar no meu perfil. O que eu fiz? Cara, eu peguei alguns Reels de teste que já estavam lá dentro do meu perfil e estavam dando ok, né, acima de 2.000 visualizações para mim, dentro do Reels de teste é muito bom. Beleza, peguei esses Reels, tirei print, né, e peguei esse Reels, apaguei do Reels de teste e coloquei esse Reels dentro do meu perfil, postado normal. O que eu senti? Que piorou para mim, porque o meu Instagram, aí que eu cheguei na conclusão que eu acabei de dizer, o meu Instagram tem pessoas que não querem ver esse tipo de conteúdo ali. E aí eu perco essa oportunidade de sair da bolha que o Reels de teste me dá. O que eu acredito? Teste dentro do seu perfil, né? Uma ferramenta muito boa, a intenção da ferramenta é muito boa. Para mim está funcionando bem, para alguns alunos funcionando muito bem, para outros eles reclamam do público. Mas esses que reclamam do público, se eles postam dentro do Instagram deles, entrega para fora. E as pessoas que estão dentro do Instagram deles já querem aquele tipo de conteúdo. Então ele alinha melhor com o público realmente. Então talvez é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Eu pedi agora nas nossas aulas para que eles fizessem esse comparativo, né? Para que a gente consiga entender se isso é verdade ou não. Né? Não tem nada na internet falando sobre isso, ou não tem nenhum artigo falando que ajuda ou não ajuda, até porque o Instagram também não vai falar, eu lancei uma ferramenta que não te ajuda. Isso não vai acontecer, então a gente tem que testar. Cara, para mim, positivo, muito aluno meu, positivo, alguns alunos reclamam do público que vem. Né? Assim, a linha é melhor para eles. Então, se para você está sentindo que o Reels de teste está trazendo um público cagado, enquanto que você postava muito e dava muito certo no seu perfil, e já saía o Reels para fora do perfil mesmo, estando postando normal, continue jogando aonde dá certo. É exatamente essa a questão que a gente sempre prega aqui. Fez o teste, valida, não validou, exclui da sua vida, continua jogando onde dá certo. Isso faz parte da nossa metodologia. Para mim, não faz sentido eu não postar no de teste, senão eu vou levar mais tempo ainda, né? Para conseguir mudar as pessoas que chegam nesse perfil, tá?
Falando aqui desse de e-mail, né? Está dentro do normal do e-mail, assim, foi bom, gerou visita no perfil, o insight que eu tirei aqui, que eu queria ser mais direto ao ponto, né? Vi alguns produtores de conteúdo que são referência para mim, né? Com relação a esse tipo de conteúdo aqui, e eles são mais direto ao ponto, e eu quero trazer isso dessa forma, tá bom? Eu tentei linkar mais comigo também, semana passada eu falei para você que já que ele caía no meio, eu vou tentar linkar mais comigo. Deu certo, né? A brincadeira deu certo e teve mais curtidas nessa parte do carrossel, mas eu vou mais direto ao ponto agora nas próximas. Aqui embaixo é o teste que eu te disse, né? Da retenção, ela estava acima de 2.000, né? A visualização estava acima de 2.000 no teste e estava com a retenção boa, né? Tava com o gancho em 65, mais ou menos, por cento. Coloquei no perfil, no excluí do teste, coloquei no perfil direto. A retenção ficou com menos de 50% e entregou para 600 e alguma coisa. Mal e mal saiu da base. Então, assim, não valeu a pena para mim, né? Bora lá, né? Tudo bem, acontece. Meio de funil. Esse aqui é de antecipação do YouTube. Esse é mais um dos teimosos que eu falei para você. O gancho péssimo de novo, né? Não é uma coisa que a gente conseguiu acertar, melhorar esse gancho de antecipação. Não rolou, mas tá tudo bem. Esse aqui é um que eu quero manter de novo. Quero manter porque ele gera pessoas para dentro do meu YouTube. Ele gera pessoas para outro funil. E é bom para mim. Ó, dessa vez gerou inclusive um seguidor, né? Um seguidor e trouxe pessoas para dentro do YouTube com essa antecipação. Tá perfeito. Fez o papel que eu queria que ele fizesse. Ah, não melhorou o meu Instagram, não. Como eu te disse, eu quero fomentar as pessoas que já estão ali e as pessoas que eu atraio pelos de atração, que elas vejam que eu tenho no YouTube também e que aqui eu entrego essa aula que eu dou para você. Entendido? Beleza. Esse aqui foi o insight da semana. Parei, tive um insight com relação a... Inclusive foi um personal que eu estava conversando no Instagram e ele me trouxe um conteúdo, ele não é meu aluno, mas ele trouxe um conteúdo com relação a... para ver o que eu achava. E a gente trocou uma ideia. Inclusive te fomento, caso você que seja personal ou não seja personal, mas está vendo aqui e gosta do jeito que eu trago o conteúdo, que eu vejo o conteúdo, pô, me manda lá, eu converso com vocês, não tem problema algum, não vou tentar te gerar venda. E é isso, eu quero aprender com vocês assim como eu aprendo, né? A gente ajudando alguém, a gente se ajuda, como aconteceu aqui. Ele me mandou lá e eu tive um insight, porque ele falou assim, Murilo, tá entregando bastante para mim esse formato de React aqui, só que tá entregando muito para personal. Aí eu pensei, pô, o cara tá entregando para personal, eu tô tentando entregar para personal. Vou olhar o que esse cara tá fazendo. Aí eu comecei a pensar e percebi, quem que o personal mais vê no Instagram? Outro personal. Então, e sempre que o personal produz conteúdo do jeito que ele acha que tem que produzir conteúdo, atrai personal. Isso que me que, porra, eu vou olhar mais para o personal, como que ele produz. E apareceu para mim ideia de variação de exercício, ou também falar de exercício, trazer algo mais de exercício. Já era um insight que eu tinha antes, mas agora ficou um pouco mais claro e faz parte do processo. Pode ser que para você é óbvio, beleza? Para mim não era. Eu estou criando, né, me tornando cada vez mais esse produtor de conteúdo para personal. Cara, coloquei, fiz esse React aqui. A minha ideia é usar essas variações, esses vídeos de personal, que o personal está reagindo, que o personal está curtindo, para trazer como que ele pode usar isso para conteúdo. Gostei pra caralho de fazer essa legenda, inclusive riquíssima legenda. Se você é personal, pô, vai lá. E é uma legenda muito legal, tô te explicando como fazer um React de topo, como fazer um de meio, o que você deve fazer. Ficou muito legal, de verdade. E, porra, entregou para um personal e qualificado, pô. O personal qualificado curtiu ali, segui ele, me seguiu de volta. Tudo bem que ele não respondeu meu social selling, faz parte, mas é um personal qualificado que está dentro da minha base agora que ele vai acompanhar meus conteúdos. Daqui a pouco ele pode se interessar. Isso é positivíssimo para mim, né? O gancho aqui
ficou em 82%. A retenção estava muito boa. Eu coloquei esse modelo, né, em validação. Esse primeiro teste foi focado em personal e ele teve mais curtidas no final, né? Quando eu falo da legenda. Caso você não saiba onde olhar as curtidas, quando que tem mais curtida, não tem. Quando você tem o Reels, lá embaixo também vai ter um gráfico de aonde as pessoas curtiram esse Reels. O meu tava assim, ó, curtia aqui, aí aqui caía, aí elas curtiram aqui e no final ela curtiu assim. Então, aonde eu falo de conteúdo, elas curtiram. Para mim, tem dois motivos. Ou elas entenderam o que eu queria passar, ou ela não viu que eu estava falando de conteúdo aqui, que trocou em cima uma da legenda da outra. Talvez a pessoa estivesse prestando atenção nesse cara aqui, nesse ponto aqui do vídeo, que ele está fazendo, mexendo naquele negócio ali, e não viu mudar aqui em cima. Quando eu falo, explico como usar na legenda, talvez ela tenha achado que era usar a máquina. E aí eu tive uma quebra de expectativa que não gerou muita interação. Isso pode ter acontecido, sim. Eu quero tentar validar isso de outra forma essa semana. Acredito que a gente vai tentar validar e tentar tirar essa dúvida para não ter essa quebra de expectativa e ver se isso realmente funciona. Mas sim, uma cara muito boa, tá? Tanto que eu peguei e fiz um react, né? Na academia, que vocês já sabiam que eu queria fazer react, né? Que tinha dado certo, que era um modelo que a gente tinha validado, e de novo validou o modelo de novo, né? O React funciona muito bem para mim e esse é o nosso primeiro vídeo que passou de 10 mil visualizações. Não teve curtida qualificada, mas, porra, é um puta sinal para onde eu tenho que ir, se eu quero atração. Então agora é só acertar esse modelo aqui e validar mais isso. Esse é o modelo validado para gente e vamos tentar levar isso mais para personal. Eu quero gerar esse lead qualificado. Bora lá. E de novo, do mesmo insight, saiu isso aqui de variação. Deu certo, gostei. Vamos tentar essa semana. Aí dentro dos Reels ensinando algo, pô, isso aqui foi um negócio que eu aprendi fazendo, né? Passei para alguns alunos meus, eles gostaram demais, pensei, pô, por que não? Né? Por que não levar também para as pessoas como que dá para baixar Reels no Instagram sem precisar botar no Google como baixar Reels no Instagram e colocar o link lá. Pô, você só ir no Remix ali, rodar para baixo que tem como baixar. Achei muito legal, muito fácil e realmente alguns alunos meus aqui gostaram. Então, beleza. Dentro da ideia de conteúdo útil, foi legal, pô. 19 salvamentos, essa foi a primeira vez que a gente teve essa métrica aqui. Salvamentos muito altos. Né, pro nível de entrega, teve 20 curtidas e 19 salvamentos. Positivo pra gente. Gerou um seguidor fora de personal, mas bom, né? Talvez o gancho aqui, começando numa academia, possa ser mais interessante. Mas, de novo, coisas que a gente vai validando com o tempo, fechou? Foi isso que aconteceu essa semana. Dentro do que a gente pensou em manter na semana que vem, algumas coisas são da semana passada que a gente não conseguiu fazer, né? Mas aqui, ó, React, a gente vai manter, que eu vou fazer ele hoje, que é um React de, isso é topo, isso é meio, isso é topo, isso é meio, que era uma coisa que eu já queria fazer faz 2 semanas, eu não consegui fazer, hoje eu vou tentar fazer, né? O que mais? Esse vídeo do café, que era aquele de meio que eu queria fazer na semana passada, não deu, porque eu queria fazer na academia, não fui na academia essa semana, eu fiquei doente, então tudo bem, amanhã eu vou ir e a gente vai fazer esse vídeo dentro da academia, que era um lo-fi, que eu gostei muito de fazer, tá? Esse Vale Todo Hype, que era um que deu muito certo para Rafa, né, que eu trouxe na semana passada, eu vou fazer com uma polêmica do Jorlan, que aconteceu essa semana. Caso você não tenha visto, é uma polêmica do pessoal julgando o Jorlan, do jeito que ele tá falando dos exercícios para fazer e do jeito que ele faz. Então tá sendo uma polêmica que um aluno meu me trouxe. Vou utilizar e ver como que vem. Modelo React. Porque nosso modelo validade de atração. Vamos jogar no time que tá dando certo. Tá? Você vê aqui que esse aqui é um teste de formato. Porque a gente já sabe que é um formato que a gente quer testar, mas de novo, então é um teste de formato. Vamos pegar algo que já validou tanto gancho quanto tema, que já temos mais ou menos validado, que a gente não tem muita coisa, né? Mas a gente está tentando. Esse aqui é um teste de tema, porque formato validado. Vou usar um gancho que a gente tem validação também, ou validado. Não lembro se a gente tem gancho validado, acho que não. Dentro de atração aqui você vai ver o do copo de novo. Então você vê eu repetindo formatos que deram certo, temas que deram certo,
ganchos que deram certo, porque essa é a essência do método. É se repetir essas 3 estruturas e entendendo onde que você vai fazendo a adaptação. Ó, então você vai ver aqui a atração, o do copo de novo. O que a gente vai fazer? Vai mudar o tema. Já tem um pronto ali, né, que deu certo em teste, vou colocar em teste de novo, fluido, vou colocar em teste de novo, para ver como é que ele vem. Posso trocar o ambiente, mas não vou trocar, vou manter o mesmo take, tá? Aqui, os dicas de Instagram, né? De novo, aquela dica do Mark Zuckerberg, até coloquei uma categoria chamada de teimoso, porque esse é o teimoso que a gente sabe que não vai dar certo, mas a gente vai fazer igual. Por quê? Porque eu quero que tenha no meu perfil para as pessoas que chegam e vejam isso, quer dizer, né? Atração, dica de criação de conteúdo. Isso aqui é uma dica que a gente vai fazer baseado naquela ideia lá do cabide que deu certo. Vou trazer isso para a academia, né? Uma dica de gravação na academia. Como gravar takes na academia, não naquela negócio de cinematográfico nem nada, mas como gravar um take que ele fique bom ali setando a sua câmera direitinho. Fechou? Esse outro de e-mail aqui, eu aumentei bastante os de e-mail. Bastante não, um a mais de e-mail, porque eu tenho gostado de fazer, para mim tá legal, tá? Porque esse aqui do café que eu queria fazer, então eu aumentei. E esse aqui é o teimoso. Esse aqui é o teimoso também de antecipação, né, que eu disse para você que eu vou manter, e é que faz, vou manter. Meio aqui, esse é o vídeo que você tá vendo, vai ser postado na quinta-feira. A gente na quinta-feira também vai fazer o de fundo do Lucas Passos, que a gente ainda não fez o de fundo dessa semana, mas vai fazer o de fundo do Lucas Passos na quinta-feira da semana que vem. O Lucas Passos é um aluno meu. Na sexta-feira vamos trazer ideia de Reels, né, de frase, que é a que eu te disse lá, que eu vou testar mais uma vez, que eu acredito naquela ideia e vou testar. Vou ir tentando jogar onde dá certo. Vamos ver como é que ela vem na semana que vem. E aqui, atração. No sábado é sobre variação. Acabei de te falar, deu certo. Quero testar de novo. É um react. Fechou? É isso. Isso que eu tenho para te mostrar essa semana, né? Nessa semana a gente vai deixar para você também o template do carrossel de frases. Desse carrossel de frases aqui, a Julia me lembrou, tá? Que esse template aqui, porra, eu achei do caralho, de verdade, eu gostei demais dessa letra, dessa fonte, tanto dessa aqui como do que passa para frente, então eu vou te passar, pode ser que funcione legal para você, né? E é um template bem fácil de mexer, tá bom? Bom, mais uma vez eu espero que você tenha gostado, acabou meu mate, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te agregou em alguma coisa, quer comentar comigo, pô, pode comentar aqui no vídeo ou me chamar no Instagram, vai estar aqui meu Instagram aqui embaixo. Se você conhece alguém que precisa desses insights que você acabou de ter, manda esse vídeo para ele, tá bom? A gente vai continuar fazendo toda semana esse vídeo aqui, te trazendo feedback do que aconteceu, que é exatamente o que eu faço com todos os meus alunos. Beleza? Se você quiser acompanhar o que está acontecendo em modo real, é só entrar no Instagram ali e começar a me seguir. Fechou? Até o próximo vídeo.